Os tempos chegaram. Módulo 1, Visão Geral. Parte 1, Introdução, Progresso Físico. O fim de uma era se aproxima, o mundo se modifica rapidamente, a tecnologia penetra a intimidade da vida de todos nós. De outro lado, as relações humanas, seja no trabalho, na família, na economia, mudam continuamente. A medicina, a engenharia, a legislação se alteram em velocidades tais que, frequentemente, a maneira como fazíamos as coisas há 10 anos, hoje é obsoleta. Instituições gigantescas, como a extinta União Soviética, desabam em poucos meses, e outras, como o Google, o Facebook, a Wikipédia, se levantam em poucos anos, alterando a vida de bilhões de pessoas. A geografia econômica se modifica também. Países desconsiderados do ponto de vista econômico e cultural ganham força e, em poucas décadas, mudam substancialmente as relações de poder. Face a essas mudanças aceleradas, nós perguntamos: como será o futuro da humanidade? Será abalado por grandes catástrofes? O imaginário popular é estimulado por uma série de filmes retratando catástrofes. A mídia colabora, dedicando bastante espaço a catástrofes. Numerosos ecologistas também partilham a catástrofe, prevendo grandes desastres ambientais que destruiriam a humanidade. Na mesma linha de pensamento, surgem grandes crises econômicas, atingindo países ricos e pobres, e a situação financeira internacional prossegue em desequilíbrios preocupantes, governos e particulares com fortes endividamentos. No plano político, conquanto o aperfeiçoamento de instrumentos democráticos, observa-se o distanciamento cada vez maior entre governantes e governados, com uma descrença geral face à política e políticos. Porém, se há nuvens negras no céu, vemos igualmente as róseas e nesgas de céu azul por onde o sol lança sua luz. A tecnologia e o avanço científico nos acenam com um futuro confortável e seguro. A expectativa de vida cresce com o avanço da medicina,
reduzindo mais e mais o número de doenças incuráveis. Crimes horríveis, como genocídio, por exemplo, têm se reduzido, assim como o número de guerras. A ameaça da destruição nuclear foi muito afastada. A globalização elimina fronteiras e a interdependência das nações restringe conflitos, pois no cenário internacional vai se firmando cada vez mais o conceito de que a ruína de uma nação contribui para a ruína de todas as nações. Preconceitos de raça e sexo evidentemente diminuem. Instituições beneméritas se multiplicam, como neste filme da Médicos Sem Fronteira, onde duas mulheres nos mostram o lado bom da nossa humanidade. Calmed me down and quickly prepared me for surgery. They gave me injections and anesthesia. When I woke up, they said, "Madame, here is your baby." I was surprised, and I said, "Oh, what a sweet little thing." Whether in Haiti following the earthquake or providing assistance to displaced, refugee or isolated populations, MSF teams often work in settings where emergency obstetric care is lacking. When the contractions got very strong, I went to the health center. They asked me to find transportation to the hospital. My family went to go find a motorbike. When they found one, I got on the motorbike with the clinic midwife and we left for the hospital. These two mothers went home with their babies, but each and every day, around 1,000 women die in childbirth or from a pregnancy-related complication, a tragedy that can be so easily avoided, particularly with the help of good quality healthcare. Nesse cenário contraditório, nós indagamos: como nos posicionar, como adequar nossas vidas e nossa mentalidade a esse tempo novo que desponta? Voltaremos ao ano de 1868, até a França, em Paris, onde um homem, Denisard Rivail, que utilizava o pseudônimo de Allan Kardec, redigia o último capítulo do último livro que publicaria na sua vida. Esse texto, onde do ponto de vista espiritual, Kardec nos revela o que o futuro nos reserva, será o fio condutor dos 3 vídeos que faremos, objetivando responder à pergunta: como adequar nossa mentalidade e conduta à nova era que desponta? Módulo 1, visão geral, que você está assistindo agora. Módulo 2, a transição. Módulo 3, a nova geração. Mergulhemos então nesse texto de Kardec, onde, amparado por benfeitores espirituais elevadíssimos, ele principiou assim o capítulo 18 do livro A Gênese. Ouve-se por toda parte os tempos marcados por Deus, quando grandes acontecimentos vão cumprir-se para a regeneração da humanidade, chegaram.
Allan Kardec, Gênese, capítulo 18, 1868. Para melhor compreendermos o fenômeno da transição planetária, vamos analisar as percepções desses fatos. Que não creem numa transformação moral e espiritual da humanidade, percebem essa onda considerando: isso é coisa de criança, não tem fundamento científico, não tem importância alguma para as nossas vidas. Crédulos creem na transformação moral da humanidade, porém aceitam que ela será algo místico e sobrenatural, onde as leis naturais não mais serão obedecidas, interpretando ao pé da letra as palavras de Jesus, repetem: o sol se apagará, a lua se tingirá de sangue, as estrelas cairão do céu, os mortos ressuscitarão. Ou apelam para civilizações mortas, como foi o caso do calendário maia, associando o fim de um calendário ao fim do mundo. Essas duas visões são falsas. A dos incrédulos, porque nega a providência divina. Se admitimos um Deus bom, que ama seus filhos e dirige a humanidade através de leis sábias, Ele não deixará a humanidade sofrendo eternamente. Mas dia menos dia, Ele porá um fim ao estado de coisas que vivemos, que qualquer um, com o mínimo de senso comum, concluirá que não é o melhor. A interpretação dos crédulos é igualmente falsa, porque as previsões devem ser feitas com base nas leis de Deus, as leis naturais. 2 exemplos. Como as estrelas poderão cair na Terra sendo muito maiores que a Terra e tão distantes? Ou, de onde sairá tanto sangue a ponto de tingir a Lua? As previsões sérias são feitas tendo por base o cumprimento das leis naturais. Prever alguma coisa, supondo que leis naturais que regem o universo há bilhões de anos sejam subitamente revogadas, é um contrassenso. Afastando essas visões equivocadas, dos incrédulos que em nada creem e dos crédulos que tudo aceitam sem um exame mais sensato, busquemos em Deus a causa primária de todas as coisas, como essa transformação se dará. Deus estabelece leis naturais, eternas e imutáveis para darem harmonia ao universo. A nossa compreensão dessas leis se aprimora com o tempo, mas as leis em si são imutáveis. Deus não age por capricho sem razão. Tudo na natureza tem seu lugar e seu tempo. Lugar a ser expresso pela harmonia onde tudo se encaixa. Tempo a se revelar pela previdência divina, onde todas as causas têm seus efeitos, toda mudança um propósito, seguindo absoluta concordância no tempo. Isso vale para a pequena abelha que poliniza as flores, permitindo a perpetuação da vida, ao mesmo tempo que se alimenta. Da mesma forma que a grande galáxia executa sua transição e rotação, seguindo movimentos específicos na grande harmonia universal. Posto isso, podemos afirmar que existe uma lei que rege o progresso da humanidade. Que essa lei é estabelecida por Deus, a causa primária de tudo o que acontece, a inteligência suprema. Deus, que é bondade e justiça.
que a humanidade, por força dessa lei, atingiu um ponto de passagem para um novo degrau evolutivo. De forma semelhante ao fruto de uma árvore, que em dada estação amadurece. Consequente ao exposto no slide anterior, podemos afirmar que compreender a transição planetária é compreender a lei do progresso que rege essa transição de forma semelhante a que compreender a atração e a queda dos corpos se baseia em compreender a lei da gravidade que rege esses fenômenos. Vamos agora buscar compreender a lei do progresso. A lei do progresso não atinge somente os espíritos, mas todos os seres da criação. Vamos inicialmente considerar o progresso físico da Terra, como se deu sua evolução. No começo, há alguns bilhões de anos, a Terra era uma bola incandescente de poeira cósmica desprendida do Sol. Outros bilhões de anos, a crosta se formou num longo processo de resfriamento. Com o espessamento e acomodação da crosta, os grandes movimentos geológicos cessaram, oferecendo um ambiente de estabilidade. No tempo oportuno, a vida iniciou sua longa jornada evolutiva. As leis de evolução foram desenvolvendo seu trabalho, desde as formas mais simples das plantas até as mais complexas. Paralelamente, os animais também foram evoluindo. Um grande avanço se deu com o surgimento dos vertebrados. Inicialmente os peixes, depois os batráquios, depois os répteis, desaguando nos mamíferos e nas aves. Nos mamíferos, uma longa caminhada até aos primatas, e dentro dos primatas foi possível o surgimento do homem. Essa é a história da Terra, desde que era uma bola incandescente até hoje, o planeta azul, fotografado a partir de satélites artificiais. Foi o acaso, unido às forças naturais, que produziu o progresso físico da Terra, transformando-a no planeta azul, tão acolhedor à vida? Essa é uma questão importante. Se foi por acaso que o planeta atingiu sua estabilidade, as mesmas forças cegas poderão destruí-lo, tenham sua origem natural ou na ação humana. Mas não foi o acaso. O acaso não constrói coisas inteligentes, por mais variados e belos sons que o vento, o mar possam produzir ao longo dos milênios. Eles não comporão o noturno de Chopin, nem declamarão um poema de Castro Alves. A Terra possui mecanismos de alta precisão para a manutenção da vida, pois uma alteração de temperatura de poucos graus, uma mudança nos ventos ou uma elevação de pressão não mais permitiria a vida. Esses mecanismos que vêm funcionando há milhões de anos terão sido construídos pelo acaso? São monitorados pelo acaso? A tecnologia embarcada numa borboleta converte em mais de 90% energia solar. Os mais avançados sistemas de conversão desenvolvidos pela tecnologia moderna dificilmente passam de 50%. A borboleta é fruto do acaso?
Ou o fio da teia de aranha mais resistente que o aço é um produto do acaso? A constante presença da beleza nos diversos recantos do planeta também não pode ser fruto do acaso. A afirmação que o progresso físico da Terra, desde a bola incandescente até ao planeta azul, é consequência do acaso, unido às forças naturais, é falsa. Como entender então a Terra e o seu progresso? Façamos uma analogia. Da mesma forma que esta linda casa é a moradia de Isa. Habituem-se com a Isa. Ela é um terrestre médio e muitas vezes ela virá até esta tela ajudar-nos a compreender a lei do progresso. Mas voltando ao ponto, da mesma forma que esta linda casa é a moradia de Isa, o nosso planeta Terra é a moradia da humanidade. Detenhamo-nos nesse conceito, que ele nos será de muita valia na compreensão do progresso da Terra. Vamos agora lembrar como foi construída a casa da Isa. A casa onde Isa mora é de um arquiteto. Esse arquiteto recebeu um terreno do pai dele e tomou a decisão de ali construir uma moradia. O arquiteto fez o projeto de acordo com o terreno e, atendendo a necessidade dos diversos moradores, gente simples de periferia, pois ele pessoalmente não residiria na casa. Preparou um cuidadoso planejamento com o respectivo cronograma, pois o arquiteto é homem pontual que detesta atrasos. Caprichou no projeto, pois ele preza não apenas a solidez, mas também a beleza e o conforto. Porém, o arquiteto necessitava colaboradores, pois além do projeto, ele também ficou como responsável pela obra, operários e técnicos para as diversas tarefas, e ele os teve. Adquiriu os diversos materiais, areia, pedra, cimento, etc. O trabalho prosseguiu, aplanando o terreno, edificando os alicerces, auxiliando na administração da obra, tomando as demais providências. Belo dia, a estrutura ficou pronta, sólida, resistente. Não se pode dizer que ele fez uma pausa, pois era homem muito trabalhador, mas resolveu comemorar o acontecido com seus colaboradores e colher impressões sobre a obra e o seu andamento. Tendo a estrutura pronta, veio o acabamento, serviço mais leve, mas mais delicado e demorado. Ele, como homem muito caprichoso e detalhista, acompanhou os mínimos detalhes, não só com vistas à funcionalidade, mas também considerando a beleza, a durabilidade. Tendo a casa ficado pronta, o arquiteto cedeu ao longo dos anos a casa a várias famílias, fazendo questão de acompanhar pessoalmente as mudanças dos inquilinos, bem como a sua estadia na casa. Até que um dia, Isa entrou na casa. Uma casa limpinha, arrumada.
O arquiteto estabelecera um intervalo entre as várias locações para uma revisão geral do imóvel antes que entrasse um novo inquilino, procedendo sempre à necessária manutenção. Isa, vocês irão ver, é boa pessoa, mas tem seus problemas. Fez alguns pequenos estragos, tipo prego na parede, sujar a pintura, mas nada irreversível, pois a casa é muito sólida, à prova de inquilinos desmazelados. E quando Isa sair, o arquiteto também fechará a casa para manutenção periódica. Isa, dentro de suas possibilidades, está fazendo algumas melhorias na casa. Abriu pequena alameda no jardim, plantou uma horta e instalou um telefone. E aí está a história da casa onde Isa mora, que a gente fala, é a casa da Isa, o que não é bem verdade, pois a casa é legal e moralmente propriedade do arquiteto. Mas enfim, como ela mora lá, não é errado dizer: vou até a casa da Isa tomar um café com ela. Vamos agora ver os mesmos passos na construção da terra. O terreno era uma extensão de poeira cósmica incandescente girando próxima ao Sol há alguns bilhões de anos. O arquiteto que ganhou do nosso Pai, que é Deus, esse pedaço luminoso de poeira cósmica é Jesus, Espírito elevadíssimo. Estamos habituados a ver Jesus como o Espírito que trouxe o Evangelho à Terra. Isso é muito bom. Porém, deveremos ampliar nossa visão de Jesus, entendendo-o igualmente como o grande construtor cósmico, detentor de ciência e poder inimagináveis no nosso atual estado evolutivo. A morada planetária foi cuidadosamente idealizada com as diversas etapas de construção. Os operários que colaboraram na construção do planeta são os espíritos superiores auxiliares de Jesus. Tomada a decisão de construir o planeta, Jesus e seus colaboradores passaram a aglutinar a poeira cósmica até que ela se transformasse numa esfera de milhares de quilômetros de diâmetro. Os materiais utilizados foram tirados do cosmo, do espaço sideral, provavelmente na forma de meteoros e energias, na sua maioria desconhecidas dos astrônomos atuais. A estrutura do planeta, com suas várias camadas, foi feita, sendo de se notar a construção da Lua, que funcionaria como uma espécie de âncora e uma fonte de luz polarizada importante para a vida que surgiria mais tarde. A solidificação da crosta planetária significou um marco importante na construção do planeta, determinando sua estabilidade e o término dos serviços mais brutos. A seguir veio o acabamento, que envolveu a construção da atmosfera, com a definição de suas camadas superiores, especialmente as estruturas de ozônio, para proteção contra os raios cósmicos, os ajustes de pressão e temperatura, a evolução da vida, os detalhes de mares e continentes. Concluído o trabalho, Jesus passou a receber humanidades que aqui se formaram ou chegaram em grandes migrações de outros planetas, acolhendo-as amorosamente e conduzindo-as nos seus estágios iniciais de evolução. Assim como na nossa vida há um período de atividade, o dia,
seguido de um período de repouso à noite, cada um durando aproximadamente 12 horas, há também para o planeta uma fase de atividade seguida de uma fase de repouso, sendo ambas com a duração de 260 mil anos. Assim, a cada período de repouso de 260 mil anos, segue um período de atividade de igualmente 260 mil anos. No período de atividade, os primeiros 64 mil anos são utilizados na reorganização da vida. A seguir, a moradia planetária passa a abrigar uma nova grande raça. Esse período de repouso e reorganização da vida pode ser comparado aos intervalos entre as várias locações da morada de Isa, onde são feitas as manutenções necessárias. As humanidades também introduzem melhorias na moradia planetária, como veremos mais tarde. Posto isto, concluímos que Jesus, o Cristo, é o principal responsável pelo progresso físico da Terra e sua transformação em morada celestial. É Ele que tomará as decisões face à nossa moradia, como há bilhões de anos atrás, em consonância com a vontade de Deus, tomou a decisão de construí-la. Não deverá haver temor quanto às decisões de Jesus, pois em tudo, estando em sintonia com a vontade de Deus, suas decisões se baseiam essencialmente no amor. E se por vezes usa de energia, essa energia é dosada com sabedoria, justiça e visa nossa educação para o bem e a consequente felicidade. A Terra já abrigou outras humanidades. A nossa é mais uma, confiada por Deus a Jesus. Isso semelha a um agricultor que anualmente planta o grão, que cresce, frutifica e é colhido na época própria. Depois de um repouso na terra, o agricultor prepara o solo novamente, semeia, prosseguindo no seu ciclo. Os fenômenos e acontecimentos que nos são surpreendentes devido à nossa curta memória já se repetiram e se repetirão no futuro inúmeras vezes e não nos devem deixar perplexos. Esse é o sentido das palavras de João. Na terra, todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que está feito foi feito sem ele, e o mundo foi feito por ele, constantes do primeiro capítulo de seu Evangelho. É de se notar o alcance do apóstolo João. Naquela época recuada, onde quase nada se sabia sobre a forma e a origem da terra, João registrou com clareza que Jesus havia feito o mundo. Jesus não é o criador do universo, pois apenas Deus cria. Jesus é sim o artesão, o arquiteto, o construtor desse mundo ou moradia, o planeta Terra em que vivemos. Estejamos tranquilos, o pastor a quem Deus nos confiou é um bom pastor e ama suas ovelhas. Concentremos nossas preocupações em depurar o nosso espírito, progredir intelectual e moralmente. Do céu apenas virão bênçãos. Para melhor fixarmos essa competência de Jesus de ser o arquiteto do mundo em que vivemos, vamos apresentar a seguir um vídeo. Já fala é o texto do primeiro capítulo, Gênese Planetária, do livro A Caminho da Luz, redigido por Emmanuel e psicografado por Francisco Xavier. Não é nosso propósito
trazer à consideração dos estudiosos uma nova teoria da formação do mundo. A ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. Todos eles foram inspirados ao seu tempo, refletindo a claridade das alturas que as experiências do infinito lhes imprimiram na memória espiritual, exteriorizando os defeitos e concepções da época em que viveram na feição humana de sua personalidade. Na sua condição de operários do progresso universal, foram portadores de revelações gradativas no domínio dos conhecimentos superiores da humanidade, inspirados de Deus nos penosos esforços da verdadeira civilização. As suas ideias e trabalhos merecem o respeito de todas as gerações da Terra, ainda que as novas expressões evolutivas do plano cultural das sociedades mundanas tenham sido obrigadas a proscrever as suas teorias e antigas fórmulas. Lembrando-nos, porém, mais detidamente, de quantos souberam receber a intuição da realidade nas perquirições do infinito, busquemos recordar o globo terráqueo nos seus primeiros dias. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos da vida por milênios de milênios. Distando do Sol cerca de 149.600.000 quilômetros e deslocando-se no espaço com a velocidade diária de 2.500.000 quilômetros em torno do grande astro do dia, imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência como planeta. Laboratório de matérias ignescentes, o conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida no imenso cadinho, onde a temperatura se eleva por vezes a 2.000 graus de calor, como se a matéria, colocada num forno incandescente, estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios para examinar-se a sua qualidade e possibilidades na edificação da nova escola dos seres. As descargas elétricas, em proporções jamais vistas da humanidade, despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito. Nessa computação de valores cósmicos, em que elaboram os operários da espiritualidade, sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeria o concurso da Lua nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema. O manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies nos variados reinos da natureza.
Na grande oficina surge então a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. As vastidões atmosféricas são amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever-se. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta. Mas, sobre a Terra, o caos fica dominado como por encanto. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução e vida. As mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda parte no universo galáxico. Organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. E edificou as usinas de ozona a 40 e 60 quilômetros de altitude, para que filtrassem convenientemente os raios solares, multiplicando-lhes a composição precisa manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análises da existência. Mas seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será, a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente,
Quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra das amplidões dos espaços ilimitados uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens.